Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para falar para vocês população mundial. Esse assunto que pode ser bastante discutido aí, modificado nas próximas etapas desse corona aí que a gente está passando nesse momento, ok? Então vamos lá. Vamos começar por alguns conceitos. Quando falo em população mundial, pessoal, conceitos principais são malthusiana, teoria neomalthusiana e teoria marxista ou reformista. Teoria reformista é mais utilizada, mas você pode ser surpreendido aí com a teoria marxista, ok? Então, pessoal, essa teoria foi criada inicialmente por Thomas Robert Malthus. Esse cidadão, que é um filósofo e economista inglês do século XVIII. Ele escreveu a sua teoria, Ensaio sobre o princípio da população, em 1798. Em 1998, pessoal, o que estava acontecendo? 1798. Lembra aí? Vai lembrando, daqui a pouco a gente volta nessa questão, ok? E ele dizia que a cada 25 anos faltaria alimento. Haveria uma escassez de alimento, ou seja, 25 anos de crescimento populacional, chegaria um ponto que não teria comida para todo mundo. A população teria que se movimentar ali para ter novas produções. E aí, novamente 25 anos, novo pico. Então, no ensaio dele, ele dizia muito nesse sentido, ok? Esse aqui é o cidadão, ó, Thomas Robert Malthus. Então, se algum dia ver essa imagem, foque aí nele, ok? Não esqueça. E aí, pessoal, teoria malthusiana, nós temos a neomalthusiana. Mas a malthusiana, pessoal, dizia a questão da progressão aritmética e a progressão geométrica. A progressão geométrica, crescimento populacional. Você pode ver que o crescimento não é crescente, não é contínuo, igual à progressão geométrica. Então, ele dizia que crescimento populacional iria ser bem superior à produção de alimentos. Por isso, aquele pico de 25 anos e tudo mais, E ele deu algumas soluções. Primeiro, redução de filhos. Então, a taxa de fertilidade aí deveria ser menor. A mulher planejar mais, um pouco mais, planejamento familiar. Lembrando, nós estamos no século XVIII. A mulher era totalmente submissa ainda em vários continentes ao homem. E por conta disso, o homem acabava mandando ali na questão da quantidade e tal. Porém, ele batia nessa tecla, que as famílias precisavam diminuir a taxa de natalidade. Seriam os controles. E aí, as falhas. A população não cresceu igual ele imaginou e a produção de alimento teve a ajuda da tecnologia. E essa tecnologia, então, acabou ajudando a que a fome e a miséria não ocorresse. Então, alguns pontos dele ficou furado aí. Lembra lá de 1798? Lembrou o que estava acontecendo nessa época? Então, se você disse a questão da Revolução Industrial, e sim, modernização tecnológica, aí sim, você acertou, ok? E aí vamos para a próxima teoria, e aí a teoria neomalthusiana. Teoria essa que dizia que o problema não era simplesmente aí a questão da produção de alimento, e sim a questão da má distribuição. E aí, quem defende essa teoria fala que o Estado deve estabelecer medidas para esse controle de natalidade. E, logicamente, pensando no desenvolvimento da qualidade de vida da população. Uma população, digamos, um tanto quanto organizada, planejada, é mais fácil do governante organizar políticas públicas ali para dar educação, moradia, questão de pensamento ali dessa qualidade de vida, ok? E, querendo ou não, para os neomalthusianos aponta que a causa da miséria é o elevado número de filhos. E aí os países subdesenvolvidos acabam levando a culpa desse fator, porque menos planejado, menos organizado. E aí a economia lá embaixo dificulta com que o governante repense ou pense nessas políticas. E aí colocando esse controle da taxa de natalidade, muito importante. Então, teoria neomalthusiana pensando sempre nesse controle populacional e a má distribuição aí, ok? Depois nós temos a teoria reformista ou marxista. Teoria essa que pensa muito mais aí na chamada Revolução Verde. Depois vai lá, dá uma pesquisadinha lá o que foi a Revolução Verde. Porém, adiantando aí uma mecanização do campo. E essa mecanização, para nós aqui, ajudou a reafirmar até mesmo essa teoria. População jovem e numerosa em virtude de elevada taxa de natalidade, mais uma vez pensada aí nos países subdesenvolvidos. Porém,
Nos países desenvolvidos, onde a padrão de vida e população é alto, o controle de natalidade é feito de forma ali recorrente, pensando nessa política pública, ok? E aí, pessoal, projeções. Lógico, essa pandemia aí pode diversificar e mudar muita coisa, porém, nós temos algumas projeções que estavam feitas aí até hoje e pensando no futuro próximo. Que a população nos próximos 50 anos aí, 30, 50 anos, aumentaria cerca de 2 bilhões de habitantes. Pulando de 7,7 bilhões para 9,7 bilhões de habitantes. Ok? Então são projeções aí. A ONU estima que países subdesenvolvidos, e principalmente o continente africano, vai puxar essa fila. Não é à toa. Alguns países, 9 países vão concentrar metade da população. Hoje, reconhecido por alguns órgãos, nós temos 206 países no mundo. A ONU reconhece 193. Porém, pessoal, 9 vão concentrar metade da população mundial. E boa parte deles vindos da África. Isso a partir de 2050, não está muito longe, 30 anos aí, ok? Vocês aí mesmo vão estar aí com 45 anos, tal, ou seja, vão estar jovens ainda, ok? E você pode observar, Índia, Nigéria, África, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, África, Estados Unidos, Indonésia, Uganda, África. Então, para você ver que os continentes africanos aí, né, o continente africano, os países dessa região vão puxar essa fila, ok? E aqui mostrando para vocês, enquanto o crescimento populacional mundial é de 4,4%, o crescimento da África vai para 9,5%. Então, 19%. Então é um crescimento muito estrondoso, em curto prazo, que pode atrapalhar muito o desenvolvimento da região. Aqui um crescimento populacional da Ásia, aqui uma crescente da África. Pode ver que a Ásia está diminuindo aqui o pico, porém a África está em crescente. Os demais continentes continuam aqui na mesma tranquilidade. Aqui os países mais ricos, que mantêm sempre uma constante, os países emergentes ou novos países industrializados, Brasil, México, Argentina, África do Sul, entre outros, puxando aqui uma crescente, porém um tanto quanto ainda moderado, e os países subdesenvolvidos aí, né, que estão beirando esse caos populacional. Olha o pico de crescente, igual a gente vê aqui, vendo aqui também, ok? E aqui, pessoal, alguns fatores. Países africanos, lógico, taxa de natalidade alta. E aí, contrapondo isso, a mortalidade vem diminuindo. Por quê? Está chegando o desenvolvimento, principalmente na área da saúde e tudo mais, controlando doenças, né? Não no caso da pandemia agora, mas vai chegar também a questão desse controle dessa doença, fazendo com que a população, então, cresça. E aí você pode observar a questão do início da mortalidade. A mortalidade está, né, diminuindo, a natalidade também acaba diminuindo um pouco, mas ainda assim crescendo bastante a população. Nos países europeus, nós temos aí queda de mortalidade, né, e queda também acentuada bastante de natalidade, que faz com que a população não cresça tanto. Não é à toa que vocês estão vendo os casos aí da Itália, porque é uma população bem mais idosa. Então, acontece isso em países desenvolvidos, ok? Alguns conceitos que vocês já viram: natalidade, crescimentos vivos, viu, pessoal? Taxa de natalidade é a taxa de crescimentos vivos. Muita atenção a isso, não é só nascer, é nascer e viver. Ah, professor, coisa lógica. Não é tanto assim, porque às vezes a criança nasce, porém ali depois de 2, 3 dias ali acaba por alguma complicação ali indo a óbito. E isso faz com que ela não entre nessa contabilização, ok? Taxa de mortalidade representa o número de óbitos. Então vamos usar mais essa palavrinha, tá? Óbito. Vamos deixar ela mais comum para a gente. E crescimento natural vegetativo é a diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. E aqui alguns cálculos. Taxa de natalidade. Natalidade vezes 1000, sempre para ter uma referência numérica, para a gente ter dados, informações, porcentagens, dividido pelo número da população. Assim é feito também com a taxa de mortalidade. Agora, o crescimento natural vegetativo é o resultado desse, menos o resultado desse. Teve esse resultado, menos natalidade, menos mortalidade, então você fez esse cálculo, você tem um crescimento natural vegetativo. Ok? Qualquer dúvida, anota, vai lá depois para perguntar.
ok? E aí mais alguns conceitos. Fecundidade, número de nascimentos por mulher. Lembrando que é o período fértil da mulher que é contabilizado. Hoje nós temos uma evoluçãozinha disso aí, né? A genética e a questão também da evolução da medicina. É de 35 anos, hoje nós estamos aí na casa dos 40, 42 anos. Mas tem casos de mulheres até com 55, 60 anos aí com filhos, né? Conseguiu aí ter filhos. Então está sendo modificado. E a taxa de reposição. Reposição, pessoal, é a taxa de filhos por casal, né? Média de filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade, porém tem que repor o homem e a mulher. E nós temos aí um dado que não pode ser inferior a 2,1. Ah, mas não é o homem e a mulher? Por que 0,1? Esse 0,1 aqui, pessoal, é justamente para repor aqueles que não conseguem chegar em idade reprodutiva, ok? Então, por isso que 2,1. Então, algumas vão ter 3, outras vão ter 4, outras vão ter 2, outras vão ter 1. Então, para ter essa média de 2,1, ok? E aí, alguns conceitos ainda, população absoluta, número total de habitantes, ok? E aí nós temos a população relativa. Se ali é o número total, aqui já é a concentração. Nós também chamamos de densidade demográfica, ok? Essa densidade demográfica é calculada ali em que você pega o número total de habitantes, divide pela área do território, entendeu? Então, o número total de habitantes dividido pela área, você vai ter a densidade. Densidade essa também chamada de população relativa. E essa população relativa, pessoal, muito cuidado aí, né, que nós temos essa concentração que vai te dar em habitantes por quilômetro quadrado. Então, muita atenção, ok? E aqui, ó, olha concentração, olha o território da China, isso aqui é a China, olha a concentração populacional da China. E aqui a concentração no Sudeste Asiático. Então, você vê que não é só a China, mas a Índia, fronteira com a China aqui e outros países aí da Ásia também com essa concentração, ok? Pessoal, países então populosos e países povoados, o que é essa diferença aí, ó? País populoso é o número total de habitantes, né? Então aquele país que tem um número grande, né? Um número alto de habitantes aí, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil aqui já está com 211 milhões de habitantes, né? Então só para vocês terem a noção ali, ok? E país povoado é, nesse caso, essa concentração populacional, quando o país tem um território relativamente pequeno e uma população numerosa, faz com que fique concentrada essa população. Casos aí de Mônaco, Singapura, Vaticano, Maltas e Maldivas, ok? Pirâmide etária, o que é uma pirâmide etária? Né? Quando a gente calcula aí, levando em base a questão da idade, o eixo horizontal e o eixo vertical. O que é eixo horizontal e vertical? Nós temos aí a questão da idade, que é o eixo vertical, e horizontal, que é a barrinha, tanto analisado para homem quanto para mulher. Aqui eu coloquei uma projeção para vocês entenderem do Japão, e essa pirâmide você pode ver, 1950 estava equilibrada, porém hoje, uma projeção para 2050 na verdade, você vê que a população, né, velha é bem superior. Aqui nós temos uma projeção para a China, olha só, 1950, uma pirâmidezinha bonitinha e tudo mais. Aqui já desconfigurou totalmente. E por conta dessas desconfigurações, pessoal, esse termo pirâmide já está ficando sem ser usado. Nós já estamos usando mais a estrutura etária. Então, muita atenção a esse termo, tá? Justamente porque não é uma piramidezinha, né? Não é o formato de uma pirâmide, porém, uma estrutura. Pode ser usado os dois, ok? E aqui, pessoal, Brasil. 1980, 2000 e uma projeção para 2020. E aqui nós vemos uma piramidezinha organizada, né? A questão da população jovem, economicamente ativa e os idosos. Então, essa é a divisão dessa pirâmide. Aqui você pode ver que a taxa de natalidade está diminuindo, né? E aqui você pode ver que já está ficando a população economicamente ativa maior em relação à população jovem e a população idosa crescendo. Isso afeta muito a economia de cada país, entendeu? Então, muito cuidado com isso aí. Depois dá uma lida lá sobre a mudança da Previdência no nosso país, que é relacionado a isso aqui, tudo bem? Dá uma pesquisadinha lá depois.
E aí alguns termos que vocês podem utilizar. Topo ou ápice, para a população idosa. Né? Nós temos o corpo, para a população aí jovem, essa população economicamente ativa. Né? Então, esses adultos. E os jovens, sim, a questão da base. Então, essa primeira parte aí, sustentando. Então, precisa ter um crescimento meio que linear. Pessoal, é isso então. Fica aqui, qualquer dúvida, anote e vai lá na rede social que a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Ok? Tudo bem com vocês? Até a próxima aula e bons estudos! Tchau, tchau!